E tem novidade no DM do Atlético. O Mariano iniciou a fase de transição, voltou a treinar no campo. Hulk segue tratando da lesão na panturrilha. Agora, a pergunta que eu preciso fazer... Primeiro, João Gomes, que tomou cartão ontem, deve jogar contra o Atlético, né? Não tem por que ele ficar fora do jogo de sábado, né? Porque ele está fora do jogo de volta contra o Corinthians. Agora, ontem eu falei uma coisa no Papo com o Monstrão e vou repetir aqui. A lateral direita do Atlético, se tá ruim com o Mariano, e eu vejo muita gente criticando, mas o Mariano caiu, a qualidade do futebol do Mariano caiu com a qualidade de futebol do time. Gente, se tá ruim com o Mariano, pior sem ele, tá? É pior sem ele. E para quem gosta de um meio-campo mais povoado, com o Zarate, por exemplo, jogando aberto pela direita, tendo o Mariano como companheiro por ali, você pode ter certeza que é melhor do que ter o Guga. Eu não tô desqualificando o Guga, não. Eu tô dizendo que se tá ruim com o Mariano, é pior sem o Mariano. O que você pensa disso, Lulu? Concordo, Everton. Assim como o Mariano, boa parte dos jogadores desse time do Atlético caiu também. A gente pega o Jair, que era uma referência no meio campo, uma queda muito grande nessa temporada. O próprio Arana, quando não estava lesionado. O Hulk, em determinados momentos também, numa fase muito ruim. Então, o conjunto do Atlético caiu muito de produção. O Mariano, no ano passado, tudo dava certo. O cruzamento dava certo. Defensivamente, era aula em todos os jogos e, de fato, essa temporada caiu. Em relação ao Guga, eu, de certa forma, tenho uma decepção com o Guga, porque quando o Atlético contratou esse jogador quando estava no Avaí, fez uma grande Série B na ocasião, se eu não me engano, em 2019, eu vi ali o Guga como lateral de uma ascensão muito grande na carreira. Um lateral que eu também tinha que trabalhar algumas questões defensivas, mas tinha um bom apoio. Quando chegou no Atlético até mostrou um pouco ali do futebol no início, mas ele não conseguiu ter uma ascensão de produção. Seja com o Sampaoli, com o próprio Cuca, com o Turco nem se fala. Então tem uma decepção porque eu esperava mais do Guga e de fato não evoluiu e inclusive não deve continuar no ano que vem. Há uma expectativa de não continuidade dele no ano que vem. Só para ilustrar, tá mostrando o meu camarote aí, tá? Que você sempre frequenta lá, né? Caseirinho do Hulk, né? Gente, coisa é outra fina. Ô Tiagão, recentemente, veja só como são as coisas no futebol, você sabe muito bem que você lida direto com isso. O Atlético recentemente recebeu duas propostas, uma pelo Guga e outra pelo Nathan Silva. O Atlético considerou as propostas baixas e os jogadores não saíram. Eu não tenho certeza, mas eu acho, mas muito achado, que se os mesmos valores chegarem hoje, o Atlético vende rápido. Quais foram os valores pelos dois jogadores? Você lembra, Tiagão? Eu não tenho o valor. Guga, 4,5 de euros. Mas o Guga teve uma de 4,5 milhões de euros. Na verdade, o Atlético até queria vender. Até queria vender. Aí aconteceu um problema lá, que ele trocou de empresário. O empresário anterior que trouxe a proposta e o atual não queria vendê-lo. Então o Atlético queria vendê-lo. O Atlético queria negociá-lo naquele momento com o futebol russo. O problema é que o empresário atual não quis negociá-lo. A do Natan acho que foi algo próximo de 5 milhões de euros. Aí tá. Chegou algo próximo de 5. Aí o Atlético entendia que valeria uns 8. Só que aí o grande problema é que de uma temporada para outra, de um time campeão, você passa a ter uma temporada de um time que está brigando desesperadamente por uma vaga à Libertadores. Aí o valor do seu elenco cai. E o próprio hoje, Natan, cara, não vai chegar uma proposta de 8 milhões pelo Natan. Rapidamente, o Atlético teve um processo parecido com o Emerson Royal. Chegou a proposta. Ficou um ano aqui no Ficou pouco tempo no Atlético, foi vendido. Ele não virou uma temporada aqui, não. Não, ele ficou uma temporada. Ele chega no início de 2018 e sai no início de 2019. Ele chegou a ficar uma temporada? Ele não chegou a ficar uma temporada. Ficou? Janeiro de 19 ele sai. Janeiro de 19. Ele chegou no início porque ele demorou a ser titular. Inclusive, ele era banco do Patrick. Isso. É isso. Na lateral direita, a situação ela era tão grave, mais até do que os jogos mostram, no dia a dia de treinamento, porque o Atlético especulou com a possibilidade de dar um contrato de 3 anos pro Rodinei. Você vê que a coisa... Especulou não, ainda quer, né? Não, ainda quer, não quer. 3 anos não quer. Quer, tô te falando. Não, 3 anos? Não. Os caras ontem estavam discutindo se o Rodinei deveria ser titular do Flamengo na final. Mas ainda querem. Ainda querem dar um contrato de 3 temporadas. Então o Guga e o Mariano realmente devem estar treinando nada para fazer essa proposta pro Rodinei.
é que a coisa está E feia. lateral, Então, mas eu Porque eu lateral é uma imagino, posição talvez, de... o Atlético lateral é vai difícil. abrir mão do Guga, gente. De verdade. O quando a Atlético gente- vai, desculpa, Elton. O Atlético vai precisar, nós ouvimos isso. Não evoluiu. O acho Atlético o Guga- vai precisar vender e não é pouco esse ano, não. Eu acho que o Guga é uma moeda de troca razoável. Razoável. Eu não consigo enxergar o Guga, por exemplo, nesse momento, recebendo uma proposta próxima de 5 milhões de euros, como recebeu há 2 anos. Mas eu acredito que é uma moeda de troca razoável. Então, É essa questão possível da- colocar o Guga em alguma negociação, buscar um outro jogador, Ô, Thiago, tentar é alguém um verdade, pouco cara. superior a ele, que jogue em outra posição até, para torná-lo ali uma moeda de troca. Porque buscando o Rodinei, tendo o Mariano, que tem contrato até o final da próxima temporada, a minha percepção é de que o Guga não ficará. E aí ficariam esses dois, o Rodinei e o Mariano. Ó, eu vejo que a lateral direita é um ponto mais fraco que o Atlético tem. De verdade que eu acho que a temporada passada do Mariano foi uma temporada, o ponto máximo da carreira dele na atual condição. De questão de idade, o tempo que ele já passou no futebol brasileiro e também no europeu, isso aí a gente tem que valorizar, mas eu acho que ele chegou no ponto máximo dele no platô. futebol brasileiro. O platô, né, como os platô, meninos gostam de pandemia. falar. Então eu acredito bastante nisso, e o Guga é mais um potencial, um jogador aí que a gente deposita muito nele, acreditar nele que a próxima temporada vai ser melhor do que a outra, e isso não vem acontecendo desde o período que o Luciano falou, desde 2019, que a gente fica, vai dar, seleção de base, e a temporada dele não voa. Então eu acho que também são 2 pontos que o Atlético aí, por isso que busca o Rodinei. Ô, Euler, o América, existe uma